Agora vamos falar sobre os Estados Unidos, que marcaram a maior média móvel de casos de Covid nos últimos 7 dias. O país tem registrado quase 300 mil novas infecções por dia e os especialistas preveem que a variante Ômicron vai tornar o início de 2022 ainda mais difícil. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a Denise Garrett, ela que é médica, epidemiologista e vice-presidente do Sabin Vaccine Institute. Vamos saber como é que está o cenário hoje dos Estados Unidos. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que está o cenário hoje nos Estados Unidos, doutora? Bom, o que a gente está vendo nos Estados Unidos é praticamente o que nós estamos vendo em outros países também, né? Em outros países, por exemplo, no Reino Unido, a gente vê uma quebra de recorde em todos os países, assim, com o dobro do número de casos que eram relatados antes. Alguns países até com mais que o triplo do número de casos. E nos Estados Unidos, que está um pouco atrasado da Europa, a gente já está começando a ver isso, um aumento muito grande de número de casos, um aumento, apesar do número de hospitalizações com a Ômicron ser menor, também um aumento no número de hospitalizações. E nos Estados Unidos ainda tem um agravante da vacinação, que não estamos com uma taxa de cobertura muito boa de vacinação, o que só piora a situação com a Ômicron. Eu ia perguntar, doutor, esse novo recorde registrado pelos Estados Unidos tem a ver com a vacinação? Tem a ver com o que mais? Quais são os aspectos que podem ter levado a esse recorde? Primeiro, o fato da variante ser altamente transmissível, é uma variante que replica com uma velocidade muito grande, então essa alta taxa de transmissão, obviamente, leva a uma alta taxa de número de casos e, eventualmente, mais casos hospitalizados. O fato também dos Estados Unidos ter relaxado completamente, né, as medidas de prevenção. Houve muita retirada de máscaras, a máscara é essencial nessa situação dessa nova onda da Ômicron, e máscara boa em ambiente fechado, isso é essencial. E o fato também da vacinação, nós estamos empacados na taxa de vacinação e a Ômicron é uma variante que ela não somente tem 5 vezes mais taxa de reinfecção, ou seja, as pessoas que já tiveram uma infecção natural tem 5 vezes mais chances de se reinfectar com a Ômicron do que com a Delta e outras variantes. Então, o fato dos vulneráveis não vacinados e mesmo as pessoas que se infectaram naturalmente e que não se vacinaram porque achavam que estava protegido, isso tudo é como se fosse a tempestade perfeita para a disseminação dessa nova variante. Doutor, os especialistas falam que, comparando com as variantes anteriores, a Ômicron tem sintomas um pouco mais brandos, mas ainda assim a gente está vendo o número de internações subir. O que justifica, então? Olha, a taxa de hospitalização pela Ômicron realmente parece ser menor. Nós temos dados que indicam isso, que os casos da Ômicron eles são menos prováveis de serem hospitalizados. Mas a alta transmissão ela leva a mais casos hospitalizados. Então, mesmo com essa diminuição, possível diminuição da virulência da cepa, a maior transmissibilidade vai levar a mais internações. Se eu tenho mais casos, vamos dizer que eu tenho 10 mil casos com uma cepa que leva 1% de internação, eu vou ter 100 internações. Se eu tenho 30 mil casos com uma cepa que leva a 0,5% de internação, eu vou ter 150 internações. Então, mesmo sendo menos virulenta, por ser tão transmissível, vai levar a mais internações. E o país tem que estar se preparando, isso serve de aviso para o Brasil, tem que estar se preparando o sistema de saúde para receber esses casos a mais que nós vamos estar vendo por aí. Fazendo essa conexão entre o que acontece nos Estados Unidos agora e o Brasil, de que forma que isso pode afetar ainda mais o Brasil? Olha, o Brasil ele está
atrasado também. Nós começamos a epidemia depois dos Estados Unidos. Então, o que a gente olhando para os Estados Unidos é uma indicação do que vem a acontecer. E o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, além de um sistema de saúde extremamente sobrecarregado e além de uma capacidade altíssima de falta de leitos em hospitais, a gente está vendo uma interrupção muito grande de serviços, porque nós estamos vendo várias pessoas doentes que, mesmo não hospitalizadas, estão ficando em casa. Então, nós temos voos cancelados, porque não tem aeromoça, não tem piloto, não tem profissional para estar desempenhando o serviço. Estão todos doentes em casa. Então, isso também tem um impacto muito grande no país, de ver negócios que não conseguem funcionar por falta de pessoal. O Brasil tem que estar se mirar, né, o que está acontecendo em outros países e está realmente preparando o sistema de saúde para receber esse aumento do número de casos. Tá ótimo, doutora Denise Garrett, ela é médica epidemiologista, vice-presidente do Sabin Vaccine Institute. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na manhã desta quinta-feira. Um ótimo dia. Obrigada, ótimo dia a todos vocês.